Oi, pessoal! A Ubisoft está em crise. Em 2026, a empresa cancelou 6 jogos, fechou estúdios no Canadá e na Suécia, demitiu mais de 100 pessoas e projeta aí um prejuízo operacional de 1 bilhão de euros. Entre os títulos cancelados está o remake de Prince of Persia: The Sands of Time, um dos jogos aí mais aguardados da franquia, eu também estava aguardando. E isso foi amplamente aí noticiado tanto pelo Canaltech e outros grandes portais e confirmado pela própria Ubisoft em um comunicado oficial. E surge aí uma pergunta que ninguém tá respondendo com base jurídica, né? E quem pagou aí pela pré-venda? E quem tinha aí Season Pass de jogo abandonado? O que o nosso consumidor, né, nós consumidores brasileiros, podemos fazer? E é exatamente isso que eu vou fazer, vou te responder nesse vídeo hoje como advogada de games de vocês. Antes de qualquer coisa, sim, gente, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 878 de 90, se aplica à compra de jogos digitais. Isso inclui pré-vendas da Steam, PlayStation Store, Xbox e qualquer outra plataforma. O artigo 2º do CDC define consumidor como toda pessoa que adquire produto ou serviço como destinatário final. Por sua vez, o artigo 3º define fornecedor como toda pessoa jurídica nacional ou estrangeira que comercializa produto ou serviços. Então, Ubisoft, Sony, Valve, todas se enquadram. Não existe exceção para produto digital. Se você pagou, você é consumidor e o CDC te protege. E agora vamos ao caso mais direto. Você fez a pré-venda de um jogo que foi cancelado. O artigo 35 do CDC é claro. Se o fornecedor recusar o cumprimento da oferta, o consumidor pode escolher entre 3 caminhos: exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou rescindir o contrato com direito à restituição integral do valor pago. Então, gente, quando uma empresa cancela um jogo que estava em pré-venda, ela está recusando o cumprimento da oferta. Você pagou, ela prometeu entregar e não vai entregar. Então, o artigo 35 do CDC garante a devolução total do valor. Vamos para um exemplo prático. Você fez a pré-venda do remake de Prince of Persia por R$300 na Steam. A Ubisoft cancelou. Com base no artigo 35 do CDC, você tem direito sim à devolução integral ali dos R$300, se a plataforma negar a violação expressa ao CDC. Existe também, gente, um direito mais amplo e que muita gente desconhece. O direito de arrependimento. O artigo 49 do CDC estabelece que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. Então, compras feitas pela internet se enquadram, obviamente, nessa situação. E o parágrafo único desse mesmo artigo é também direto. Se o consumidor exercitar esse direito, os valores pagos devem ser devolvidos imediatamente, monetariamente atualizados, sem necessidade justificativa, sem necessidade de explicar o porquê. Isso vale para qualquer compra feita online, tá, gente? Independentemente de cancelamento ou abandono por parte da empresa. Vamos entender aqui com um exemplo. Você comprou um Season Pass de um jogo na quinta-feira e no sábado, 2 dias depois, a empresa anuncia aí que vai abandonar o jogo, né? Como nesse caso aqui do vídeo. Você ainda está dentro do prazo de 7 dias e tem direito sim à devolução integral do valor, independentemente do anúncio da empresa. E agora vamos entender o caso mais complexo e bastante frequente. Você comprou um Season Pass de um jogo que depois foi abandonado. Então, o conteúdo prometido nunca foi entregue. A lei, né, o artigo 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, faz obriga o fornecedor que a fizer veicular integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, isso significa que se a empresa prometeu conteúdo no Season Pass, seja via trailer, descrição da loja ou comunicado oficial, essa promessa é parte do contrato. E se o conteúdo prometido não foi entregue, o consumidor tem base jurídica sim para exigir a devolução proporcional. Então vamos entender numa situação prática. Você pagou 150 por um Season Pass que prometia 4 pacotes de conteúdo. A empresa entregou ali 2 e abandonou o jogo.
Com base aqui no artigo 30, combinado com o artigo 35 do CDC, você tem base para exigir restituição proporcional pelo conteúdo não entregue. E agora, gente, vamos para uma parte que eu preciso ser honesta com vocês sobre uma dificuldade real. A maioria das grandes empresas de games, incluindo a Ubisoft, tem aí nos seus termos de uso cláusulas que tentam limitar a responsabilidade por o quê? Por cancelamentos e abandono de conteúdo. Frases como o conteúdo digital pode ser descontinuado a qualquer momento. E o artigo 51 do CDC traz pra gente, estabelece o quê? Que são nulas de pleno direito cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé. Então, uma cláusula que permite cobrar por conteúdo e não entregar sem qualquer responsabilidade pode ser considerada abusiva à luz do CDC. Só que, gente, identificar se uma cláusula específica é ou não abusiva no seu caso e como usar isso juridicamente a seu favor, exige aí uma análise individualizada. Não é algo muito fácil de você conseguir resolver sozinha e acaba aí sendo uma reclamação padrão de muitos consumidores. E agora a gente vai se caminhando já para o final do vídeo, que é o que você faz de concreto. Se você está numa dessas situações, primeira coisa, documente tudo. Print da compra, print da descrição do produto da loja no momento da compra, print de qualquer comunicado da empresa sobre o cancelamento ou abandono. Essa documentação é essencial para qualquer tentativa de resolução. Segunda coisa, tente o canal administrativo, ou seja, entre em contato com a plataforma onde você comprou e solicite o reembolso, citando aí o cancelamento ou conteúdo não entregue. Muitas plataformas têm aí políticas próprias de reembolso que podem resolver isso rapidamente. E terceiro, gente, se a situação for mais complexa, se envolver valores maiores, contratos de patrocínio relacionados ao jogo ou cláusulas muito abusivas aí nos termos de uso, é necessária, é claro, uma análise jurídica especializada. A natureza do produto digital, gente, a aplicação do CDC, análise dos termos de uso e a estratégia da resolução são questões aí que exigem muitas vezes um advogado que conheça tanto do direito do consumidor quanto, é claro, do mercado dos games. Pessoal, a crise aqui na Ubisoft é um lembrete importante. O mercado aí de games é um mercado de consumo como qualquer outro, como eu falo sempre, e o CDC se aplica a ele. Então, pré-vendas de jogo cancelado garantem a devolução com base no artigo 35 do CDC. Compra online dentro de 7 dias garante arrependimento com base no artigo 49. Season Pass com conteúdo não entregue tem base aí, como eu disse, no artigo 30. E cláusulas abusivas nos termos de uso podem ser eventualmente contestadas com base no artigo 51 aí do mesmo diploma legal. Gente, conhecer seus direitos é um primeiro passo muito importante e saber como aplicá-los no seu caso específico é o segundo passo tão importante quanto, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês a desmistificar aí o direito do entretenimento digital e o direito gamer sem muito juridiquês. Meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em direito do entretenimento digital e gaming law. Se inscreve aqui no canal, deixa sua dúvida, seu comentário e se você tem alguma ideia de vídeo que gostaria que eu abordasse, pode deixar aqui nos comentários também. Até o próximo vídeo.